O episódio escolhido é o da multiplicação do azeite e da farinha pela fé da viúva de Sarepta, encontrado em 1 Reis 17:8-16. Na pequena cidade de Sarepta, um lugar seco e castigado pela fome, vivia uma mulher que lutava diariamente para sustentar a si e ao seu filho. Os dias eram quentes, as ruas vazias e o silêncio das casas falava mais alto que qualquer palavra. Era um tempo em que a esperança parecia ter sido tirada do povo junto com as colheitas perdidas. O sol despontava sobre as colinas e o vento soprava poeira pelas esquinas quando aquela mulher recolhia alguns gravetos. Em sua mão, uma pequena cesta com o último punhado de farinha e uma gota de azeite no cântaro. Com esses poucos ingredientes, ela planejava preparar a última refeição, um ato de despedida silenciosa. Depois disso, morreremos, murmurou, com os olhos fixos no chão, o coração apertado entre o amor maternal e o desespero. Foi então que um forasteiro se aproximou, um homem de olhar firme e sereno, com passos calmos, como quem carrega uma presença diferente. Mulher, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu beba, pediu ele com simplicidade. Ainda que surpresa, ela obedeceu, mas antes que se afastasse, ele acrescentou: e por favor, traga-me também um pedaço de pão em tua mão. O pedido soou impossível. Ela parou, voltou-se e respondeu com voz sofrida: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão, só um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando lenha para preparar isso para mim e meu filho. Comeremos e depois morreremos. Suas palavras caíram pesadas entre eles, misto de confissão e rendição. Mas o profeta Elias manteve o olhar calmo e respondeu: não temas, faz primeiro para mim um pequeno bolo e traz aqui. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O silêncio que se seguiu foi longo. A mulher fitou o profeta, medindo cada palavra e tentando discernir se aquilo era loucura ou milagre. Ela não tinha nada a perder, e ao mesmo tempo tudo: seu filho, sua vida, sua fé. Caminhou até o pequeno espaço de cozinha, olhou o fundo da panela, rasou o azeite e misturou os últimos grãos com as últimas gotas. Suas mãos tremiam não de fraqueza, mas de decisão. Cada movimento era uma oração silenciosa. Enquanto moldava o bolo, o pensamento ecoava: e se for verdade? E se o Deus deste homem realmente cuidar de nós? Ela colocou a massa sobre as brasas e observou o fogo consumir a madeira. Do outro lado da porta, Elias esperava com paciência tranquila, como quem sabe que a fé não se impõe, mas convida. Quando o aroma do pão invadiu o ar, um calor diferente encheu a pequena casa. A mulher levou o bolo até ele, que o recebeu com gratidão. Agora come com teu filho, disse Elias após prová-lo, sua voz cheia de convicção. Ela obedeceu. Ao voltar-se para a panela, esperava encontrar o fundo seco, mas o que viu roubou-lhe o fôlego. Ainda havia farinha branca e suficiente. A botija, que antes gotejava miséria, agora vertia vida. Uma lágrima teimosa caiu-lhe dos olhos, de incredulidade que se rendia à fé. É verdade, sussurrou. O Deus de Israel vive e se lembra até de mim. Nos dias seguintes o milagre se repetiu, invisível e constante. Cada manhã a farinha estava lá. Cada noite o azeite sustentava a chama. A viúva compreendeu que não era apenas alimento para o corpo, mas prova de que Deus enxergava até os cantos esquecidos do mundo. Elias, hóspede e irmão de fé, ajudava a agradecer todos os dias. Deus honra a fé simples, dizia ele. Não à medida do que temos, mas do que confiamos em suas mãos. Houve noites em que o vento soprava e o menino perguntava: mãe, e se o azeite acabar amanhã? Ela sorria e respondia: Deus não se esquece dos que confiam nele, meu filho. Dorme em paz. E assim as semanas passaram, com cada dia trazendo nova porção de providência. As paredes da casa pareciam respirar esperança. Já não se tratava apenas de sobrevivência, mas da certeza silenciosa de que o Senhor é Deus de detalhes, de botijas e corações. O milagre de Sarepta ensina que a fé não nasce da abundância, mas da entrega. Deus poderia ter enviado Elias a um palácio, mas escolheu uma viúva pobre para provar que o poder divino se manifesta onde há obediência e amor. Se ela tivesse calculado com o olhar humano, jamais teria dividido o último pão. E, no entanto, foi esse gesto de partilha que abriu as comportas do céu.
Hoje, quantas vezes nos sentimos como aquela mulher de Sarepta, cansados, cercados por escassez, achando que o pouco que temos não basta? O ensino é claro: a fé começa quando a razão termina, quando olhamos para o vazio da panela e ainda assim acreditamos que amanhã haverá o suficiente. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda multiplica, sustenta e surpreende. Basta um gesto de confiança, um ato de generosidade, uma oração feita entre lágrimas. Que a história dessa mulher inspire você a entregar seus últimos punhados nas mãos de Deus, sejam eles tempo, recursos, sonhos ou forças. Ele sempre honra a fé que se entrega sem reservas. E quando o milagre vier, lembre-se de partilhar o pão e a esperança com quem está ao redor. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas por essa mensagem de fé e esperança.